Bom dia, pessoal. Tudo bem? Sou o Anderson Nolé, fisioterapeuta técnico em prótese aqui da Bionicenter. A gente está começando mais uma live Café com o Dr. Anderson. Aqui a gente vai responder algumas perguntas que os seguidores mandam para a gente aqui e mandam em todas as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Então sigam a gente nas redes sociais, @Bionicenter, tá? Tá tendo bastante conteúdo legal no YouTube, né? Estamos sempre com novidade lá. E hoje eu vou responder algumas perguntas que estão no YouTube também, tá? Vamos esperar mais aquele 1 minutinho, 2 minutinhos o pessoal entrar, para a gente poder começar a responder as questões aqui do pessoal. Quem tiver pergunta pode mandar para mim aqui, manda aqui, estou com o Luiz aqui na retaguarda, que está me ajudando aqui. Ele vai colocando as perguntas aqui e eu já vou respondendo todos vocês aí também, tá? Aqui a gente vai falar bastante sobre amputado, né? Sobre a amputação, sobre os tipos de prótese, as principais dúvidas aqui a gente vai tirando cada quinzena, né, Luiz, que a gente está fazendo aqui? Ou vai ser semanal as lives, Luiz? Tá. Então, pessoal, vão mandando suas perguntas aqui, vão falando de onde vocês são, né? Se vocês usam prótese, se vocês são profissionais da saúde, pode ir colocando no nosso chat aqui, que aí eu já vou respondendo aqui também, tá? Mais um minutinho e a gente já começa a nossa live. Bom, vou começar com a primeira pergunta aqui, pessoal. É o seguinte, tem uma prótese do SUS, posso adaptar um joelho pneumático OP2 nela? Teoricamente sim. Primeiro eu falo que assim, a principal peça de qualquer prótese é o encaixe, não é joelho, não é pé, não é tubo, é o encaixe da prótese, né? Então, primeira coisa, seu encaixe está bem, não está te incomodando, né? Tá tudo ok com o seu encaixe? Se o alinhamento do sistema de joelho que você está bater com o alinhamento do sistema de joelho OP2, que na realidade o joelho OP2 ele mudou de nome, né? Ele foi para P1, Aspire P1. Se o alinhamento da sua prótese bater, né? E se seu encaixe estiver bom, aí pode ser trocado o sistema de joelho sim, tá? O ideal é que você troque em uma ortopedia para que eles realmente verifiquem essa questão do alinhamento, né? Porque se o alinhamento do OP2 não estiver correto, o joelho não funciona adequadamente. Isso como qualquer tipo de componente de prótese. Então, o alinhamento da prótese tem que estar correto, tá? Então, assim, é possível sim, você tendo uma prótese do SUS, uma prótese no particular, você consegue trocar todos os componentes dela, desde que o alinhamento esteja correto e principal da prótese é o encaixe, né? Então, muitas vezes, o pessoal muitas vezes procura aqui a gente ortopedia e quer saber, assim, se eu posso fazer um test drive dos componentes. Sim, desde que seu encaixe esteja ok. Se o encaixe do paciente está ok, a gente consegue montar os componentes da prótese para o paciente e aí ele consegue fazer o teste. Então você consegue substituir os sistemas de componente das próteses também, né? Sobe um pouquinho para mim, Luiz. Deixa eu ver a próxima pergunta. Quanto o tempo correto para fazer a mudança do encaixe de prova para o encaixe definitivo? Gente, essa é uma questão importante, né? Eu falo que aqui para todos os pacientes que a gente faz as próteses, seja a primeira protetização, seja o paciente que já usa prótese há muitos anos, a gente sempre começa com cartucho provisório, encaixe provisório, seja transtibial, seja transfemoral, seja desarticulação de joelho. A gente sempre começa com encaixe provisório. Aqui na Bionicenter a gente leva um tempo de normalmente até 90 dias para a gente fazer a substituição do encaixe definitivo, tá? Geralmente com 30 dias de uso de prótese, o coto já está estabilizado, né? Mas tem gente que ganhou peso depois que amputou, tem gente que perdeu peso depois que amputou. Então a pessoa precisa achar o seu peso ideal durante esses 90 dias de uso de prótese, tá? E aí sim, normalmente a gente faz o encaixe definitivo. O encaixe provisório,
ele serve para a gente fazer os ajustes. O encaixe provisório ele é feito num material termoplástico, transparente, onde a gente consegue enxergar as pressões dentro do coto, como é que estão, né? Dentro do encaixe, como é que estão. Então, como ele é termoplástico, a gente consegue esquentar ele, apertar, esquentar ele, abrir, né? Então, a gente consegue expandir. Quando esse encaixe está 100%, que o coto parou de perder volume, ou de ganhar volume, que é mais difícil, mas parou de perder volume, a gente tira uma cópia fiel dele, tá? Com aquelas correções, e passa ele para fibra de carbono, né? Ou para o surlim flexível e fibra de carbono quando for o caso. Mas em média, tá? Com 30 dias de uso de prótese, já é possível a gente passar do definitivo, do provisório para o definitivo. Nós aqui na Bionicenter damos um prazo de até 90 dias, tá? Porém, vamos colocar uma outra situação. Se o paciente já usa a prótese há 20 anos, por exemplo, e ele está fazendo uma substituição de encaixe, a pessoa que está muito tempo usando prótese já tem mais experiência com os ajustes, né? Então, muitas vezes o paciente coloca a prótese, a gente faz os pequenos ajustes, os ajustes finos ali, e está tudo ok, depois de lá uma semana, 15 dias, já é possível também fazer o definitivo. Então, assim, esse tempo pode variar de paciente para paciente, não existe uma data específica. A data limite que a gente coloca aqui são de 90 dias, até porque o material começa a ficar quebradiço, aquele plástico, né, ele começa a secar e começa a ficar quebradiço. Quando ele começa a ficar quebradiço, ele fica perigoso a prótese quebrar. Então, por isso a gente precisa trocar no prazo máximo de 90 dias. E Anderson, por que você dá o prazo de até 90 dias aqui? Porque a maioria dos pacientes são de fora, né? Então, tem o paciente aqui do Rio Grande do Sul, tem o paciente de Alagoas, tem o paciente de Pernambuco. Então, assim, a pessoa vem para cá, faz a prótese, a gente reabilita, ele volta para casa. Eu falo que tem esses 90 dias para dar uma respirada em casa, para depois voltar aqui e fazer o encaixe definitivo dele, tá? Vamos lá para a terceira pergunta. Sou de Maceió. Quanto tempo precisaria ficar aí com vocês para fazer a minha prótese? Também pode variar bastante, tá? Por exemplo, se é um paciente transtibial, né? Normalmente a gente pede as peças dessa prótese definida pelo paciente, que a gente vai fazer para ele. As próteses geralmente com 3 dias chegam aqui, os componentes geralmente com 3 dias chegam aqui para a gente. Chegando aqui, o paciente chegando, por exemplo, na empresa, numa segunda-feira, às 8 horas da manhã, né, uma mutação transtibial, até umas 2, 3 horas da tarde essa prótese está pronta. Então eu consigo fazer no mesmo dia essa prótese para o paciente. Então ele já começa a reabilitação dele no mesmo dia. Geralmente, pacientes transtibiais, uma semana eles vão embora andando para casa, porque a gente passa essa semana em treinamento, a gente faz a prótese no mesmo dia, tá? Começa a reabilitação desse paciente e assim, o sistema de reabilitação nosso é um pouquinho diferenciado também. O paciente entra às 8 da manhã na empresa e vai sair às 6 horas da tarde, para descansar, para almoçar, mas passa o dia em tratamento com a gente, tá? Então, o paciente, normalmente transtibial, de 3 dias a uma semana para ir embora com a prótese. Transfemoral, muitas vezes em uma semana ele consegue ir embora andando com a prótese, muitas vezes o paciente passa 2 semanas aqui. Quando uma desarticulação de quadril, eu peço de 2 a 3 semanas de tratamento, né, para a gente poder fazer toda a sequência de tratamento correta. Pacientes bilaterais muda, mas assim, isso vai variar também com a idade. Então, são perguntas que a gente não consegue estipular um prazo. Cada paciente tem um tempo dele, né, para tudo, para maturação do coto, para aceitação da amputação, para colocação e adaptação da prótese. Mas, em média, aí, de 1 a 2 semanas, mais ou menos, teria que passar aqui para a gente fazer essa prótese, e a prótese e reabilitação, tá, gente? O liner de silicone tem opção para atividades pesadas? Atividades pesadas, estou entendendo, como alta atividade. Tem sim, né? Os liners de silicone, por exemplo, os liners da Osser, o liner X5, o Seolin X e o liner X-Locking, eles são para alta atividade. Desde de baixa atividade até alta atividade. Então você pega pacientes da classificação K1 até K4. Então desde o paciente só vai ficar de pé com a prótese, andar um pouquinho dentro de casa, até aquele que vai praticar um esporte. Então os liners de silicone têm classificação normalmente K1, K4, tá? Alguns liners de silicone, a classificação dele é um pouquinho mais baixa, vai de K1 a K3, né? O paciente faz atividade toda no dia a dia. E os liners com outros materiais, normalmente o copolímero,
o uretano, né, o gel, esses liners têm classificação normalmente um pouquinho mais baixa, né? Então são classificações desde K1 a K3, tá? Mas o liner de silicone, dependendo do modelo e da marca, tem classificação para o paciente andar assim, fazer alta atividade e, vamos falar, serviço pesado também. Vamos lá. Anderson, tem custo a avaliação online? Não, a gente não está cobrando ainda as avaliações online, né? Eu atendo aqui pacientes que vêm do Brasil inteiro, inclusive de outros países também. Então, é uma coisa que facilitou muito. Eu consigo já ter uma ideia do caso do paciente fazendo essa avaliação. A gente faz uma pré-avaliação aqui no paciente, eu estudo os dados do paciente, aí eu faço a avaliação online dele. Nessa avaliação eu consigo ver o porte físico, o tamanho do coto, o nível da amputação, a idade do paciente, o histórico da amputação. A partir daí, eu conversando com o paciente e junto com ele, né, essa sinergia junto com o paciente, a gente faz a indicação dos modelos de prótese para cada pessoa. Então, as avaliações online não são cobradas, tá? Então, pode agendar aqui, entre em contato com a gente aqui, a gente agenda um horário que eu vou ficar exclusivamente no seu caso para poder te indicar e te orientar da melhor maneira possível também. Vamos lá, mais uma pergunta. Que tipo de prótese para desarticulação de quadril você indica para idosos? Bom, uma pessoa idosa, a gente imagina que seja um grau de atividade mais baixo. Seja K1, K2, seja um paciente, às vezes pode ser uma pessoa idosa, mais alta atividade, até um K3, né? Mas a gente sabe que uma desarticulação de quadril, a pessoa, por exemplo, não vai correr com a prótese, né? Então ela normalmente não tem indicação de componentes com classificação exclusiva K4, tá? Mas para um idoso, a gente tem que pensar em duas coisas. Primeiro, segurança, tá? A prótese tem que ser muito segura, o paciente não pode cair porque a prótese desarmou, por exemplo. E a gente tem que pensar também em leveza. Então, os componentes têm que ser mais leves, os componentes têm que ser seguros, tá? Geralmente, para pessoas idosas, eu gosto de usar uma articulação de quadril em titânio, que ela é mais leve. Normalmente eu gosto de usar componentes de prótese com um sistema de joelho, por exemplo, com um bloqueio, tá? Onde a pessoa anda com o joelho travado, ela destrava para sentar numa travinha que vai no encaixe, ou com um sistema de freio, tá? Pode ser um sistema pneumático, tem um pistão de ar que faz o chute, mas na hora que ele coloca o peso tem um sistema de freio na prótese associado também. Então, para desarticulação de quadril para idoso, a gente pensa nesses componentes em quadril e joelho. Para o pé, a gente sabe que a amputação de desarticulação de quadril é uma das amputações mais altas que tem. O pé ele é responsável pela pisada e pela absorção das irregularidades do terreno. Então, se é um idoso, paciente K1, K2, a gente tem que pensar num pé que passe segurança, que seja leve para esse paciente. Se é um paciente idoso, mas uma categoria K3, a gente tem que pensar num pé que ele consiga modular as irregularidades do terreno, né? Porque assim, quando você pega um pé duro, rígido, vamos pensar num pé sache, por exemplo, aquele pé que ele tem o tornozelo, a parte interna do pé de madeira, e é um tornozelo fixo, tá? Quando você pega uma irregularidade com esse pé sache, a prótese vai empurrar o paciente para a descida sempre, né? Essa descida, como a desarticulação de quadril é uma prótese muito longa, a força mais forte vai ser lá no encaixe da prótese, né? Então, a gente pensa num pé que tenha, por exemplo, uma lâmina bipartida, que essa lâmina absorva um pouco desse terreno, né? Pode-se pensar num pé com tornozelo multiaxial. Multiaxial, o tornozelo, ele mexe nos 4 lados. Então, a gente tem que sempre pensar no quadro geral do paciente, né? Não só ali olhando o paciente, não, mas pensar no que ele vai fazer, no que ele pode fazer, no que ele tem capacidade para fazer, né? E também passar para o paciente as limitações que ele pode ter também, tá? Com sistema de fixação por Revoloc, quais as vantagens e desvantagens? Bom, gente, Revoloc é um sistema da Click Medical que o paciente usa um liner, tá? No liner é o mesmo sistema de liner de pino, só que não usa o pino na ponta do liner. Usa uma conexão que é ligada num nylon, num fio de nylon, que é preso no sistema Revoloc. Quando você vai girando esse Revoloc, o pino ele vai descendo, tá? A grande vantagem que eu vejo do Revoloc, né? O paciente, quando tem uma amputação
e usa liner de pino, ele sempre tem que vestir o pino na posição correta do coto, né? Então o pino ele tem que ficar sempre no meio do coto do paciente, na direção correta. Se o paciente coloca o pino um pouquinho mais para baixo, ou para cima, ou na diagonal, onde for, a hora que ele for colocar no chatlock da prótese, a prótese não vai encaixar, tá? O Revolock já não tem esse problema. Se a ponta do coto sair um pouquinho, a hora que você gira o sistema, o fiozinho puxa ele para dentro do sistema. Então a prótese fica colocada direto no fiozinho. Então você trava o fiozinho no liner e você puxa. Qual que é essa acho que é a grande vantagem. Não tem como você errar a posição do chatlock, vamos falar assim. A desvantagem é que toda vez que você for tirar, você tem que puxar o fiozinho até o final, tirar o liner para depois você tirar a prótese. Toda vez que você for fazer isso, você pode vestir o liner, fazer a conexão dele lá e depois você puxa. Então, é um sistema bem bacana, eu gosto. Ele é um sistema que a altura dele também, ele é mais baixo do que um chatlock. Então, para um coto um pouquinho mais comprido, mais longo, onde não tem espaço para trabalhar ali na parte de baixo, é um sistema bacana para se usar também, tá? Então, o Revolock também é um sistema muito bom para ser usado. Qual o tipo de palmilha e calçado você indica para amputação parcial de pé? Vamos lá. Amputação parcial de pé geralmente está ligado a um paciente com problema vascular, muitas vezes associado ao diabetes, né? Então, o diabetes é o que mais amputa hoje no mundo, né? A gente juntar todas as outras causas de doença, de acidente, de guerra, do que for, não dá, juntar tudo não dá o que o diabetes amputa. Então, normalmente, o parcial de pé está ligado ao paciente diabético. O paciente diabético, ele tem perda de sensibilidade na extremidade, então ele machuca e não percebe. Ele também normalmente está associado a uma causa vascular, então ele tem ali a parte vascular ali já é prejudicada. Então, primeira coisa, calçado extremamente confortável, tem que ser. De preferência calçados específicos para diabéticos, tá? O calçado para diabético, ele não tem costura interna, então ele evita machucar aquele coto, tá? A palmilha, ela tem que ser feita a avaliação por um profissional da área e faça uma palmilha de complementação, né? Eu falo assim, pessoal, se o paciente perde o dedão do pé, a gente chama de hálux, mas para a gente poder entender, o paciente perde o dedão do pé, ele perde a principal impulsão na marcha e é o principal mantenedor do nosso equilíbrio, tá? Então o equilíbrio fica alterado e a impulsão na marcha fica alterada. Então você tem que fazer uma palmilha ali que você distribua por igual o peso no chão. Qual que é a função de uma palmilha ortopédica? É distribuir o peso por igual. O que acontece? Quando você perde um dos dedos, seja o hálux, seja qualquer um dos outros dedos, você muda toda a sua pisada. Então, muitas vezes o paciente começa a fazer calosidade aonde não era para fazer, né? Então, a palmilha vai estabilizar o pé no chão do paciente durante a caminhada, tá? Então, é muito importante o paciente parcial de pé fazer uma palmilha de complementação. Existem algumas próteses em silicone feitas para complementação de pé, mas elas têm uma função mais estética do que funcional para esses pacientes, né? Vou na praia, não quero que todo mundo fique olhando para o meu pé, normalmente usa uma prótese estética. No seu dia a dia, onde você vai usar um sapato fechado, é mais indicado que o paciente tenha essa palmilha de complementação, tá? Então, para amputação parcial de pé tem que ser feita uma avaliação, né? E aí, em cima dessa avaliação, fazer a confecção dessa prótese para amputação parcial de pé também, tá? Tem mais uma pergunta aqui. Qual o valor do encaixe transfemoral? Gente, depende, varia demais também. Pode ser com liner, pode ser sem liner, pode ser com sistema de carbono. Eu não faço normalmente só em fibra de carbono aqui. Todos os encaixes transfemorais a gente sempre faz um encaixe duplo. Sem liner ou com liner, ele pode ser normalmente ou com surlim flexível e fibra de carbono, e ele pode ser também com silicone HTV e fibra de carbono. Pode ser acoplado ao sistema RevoFit. Então, assim, vai depender de inúmeros fatores, desde o tipo de liner, você vai usar com liner, você vai usar sem liner. Então, vamos falar assim, tem uma variação de valores aí que pode começar em torno de 8 a 9 mil,
chegando a 25, 28, às vezes até 30 mil, dependendo do tipo de válvula, né? Se é uma válvula Unity que vai ser colocada no cartucho, se é uma válvula simples. Então, assim, vai variar muito o preço, mas então não tem como definir sem fazer uma avaliação do paciente. Até porque, gente, nem sempre o mais caro é o melhor indicado para as pessoas, né? Por exemplo, cotos extremamente curtos transfemorais, eu aqui, tem muita gente que usa o aligner com sistema KISS. Eu não gosto de coto curto a gente usar aligner, isso entendo que é uma preferência pessoal minha, técnica minha. Eu acho que o coto extremamente curto, tá, com o liner, muitas vezes o paciente soa o coto, sai liner, sai prótese, sai tudo, né? Eu prefiro fazer uma fixação direta no coto do paciente, direta na pele do paciente, né? Aí a gente usa também materiais diferentes, por exemplo, o silicone HTV, que é um silicone de alta temperatura, vulcanizado, ele fixa mais na pele do paciente. Então, para cotos extremamente curtos, eu prefiro fazer com esse silicone, que não é um liner, tá? E por fora em fibra de carbono. Então, assim, a variação de valores é muito extensa com relação à prótese, com relação ao sistema de encaixe. Hoje a gente tem, sem brincadeira aqui, a gente tem mais de 20 tipos de liners que a gente trabalha aqui com o paciente. Então, para cada paciente tem um liner diferente, uma indicação específica para aquele paciente. Vamos lá. Sobre integração, quanto tempo dura o pino implantado no coto? Tá? Tem relatos na Suécia que pacientes estão há 16 anos com o sistema de pino, né? Então, assim, é uma coisa relativamente nova, né? A gente não tem muitos dados. Eu estou com um paciente, o Anderson, que ele fez a cirurgia mais ou menos 1 ano e 8 meses atrás, e está com o pino há mais ou menos 8 meses, né? Mas é uma coisa que não tem como especificar. Mais ou menos a mesma durabilidade de uma prótese interna, né? Uma endoprótese. Então não varia muito com relação a esse tempo, tá? Os encaixes são flexíveis por dentro e por fora? Não. Geralmente, pessoal, os encaixes são flexíveis por dentro e rígidos por fora. Se eles fossem completamente flexíveis, o encaixe podia dobrar quando o paciente estivesse caminhando. Os encaixes flexíveis, como eu falei para você, a gente pode fazer tanto com surlim flexível, tá? Aí o surlim tem diversos tipos de surlim também. Tem surlim que é o mais simples, que ele é um plástico flexível. Tem surlim que na composição tem silicone. Ele pode ser feito naquele silicone HTV, mas ele tem que ter uma estrutura de reforço em fibra de carbono. Fora do Brasil, existe uma resina flexível que você consegue fazer a parte interna e externa toda mesclada. Então o encaixe ele fica todo flexível, mas ele tem uma parte interna em fibra de carbono que dá uma rigidez para esse encaixe. Então não dá para fazer o encaixe inteiro macio, né? Ele tem que ter uma estrutura externa para poder manter a fixação do coto do paciente, tá? Na posição correta. Então, normalmente a parte interna é flexível e a parte externa é fibra de carbono. Tem muita gente que pergunta, fala, Anderson, mas para mim usar o liner, tem que ser a parte só rígida por fora? Não, a gente faz um encaixe duplo, interno flexível, externo fibra de carbono. Anderson, para mim usar sem liner, pode ser só no rígido? Não, pode ser feito com interno flexível, externo fibra de carbono. Hoje, 100% dos encaixes transfemorais que a gente faz aqui na Bionicenter, o paciente começa com o encaixe rígido, que é o provisório, tá? O encaixe rígido, gente, ele já tem que ficar confortável para o paciente. Aquela história fala, no começo machuca a calégio, mas depois se acostuma, é mentira. Nós somos os profissionais da área que não pode deixar machucar, tá? Não pode deixar incomodar. Então, faz o encaixe provisório, já tem que ficar confortável para o paciente. Porém, normalmente, o encaixe definitivo ele é mais confortável, porque ele tem a parte no transfemoral, por exemplo, ele tem a parte da borda, né, a região da virilha, né, a região inguinal, a região da parte da frente, onde o paciente senta, ele é todo flexível. A parte do apoio da prótese, né, no apoio, é toda flexível. Então, normalmente, o encaixe o definitivo ele é mais confortável que o provisório, tá? Mais uma pergunta aqui, pessoal. Sou bilateral
e uso prótese há 1 ano e só agora começou a machucar porque forcei na academia. É melhor recuperar para voltar a treinar? Sim, é a primeira coisa. O encaixe machucou, tá? Porque tem alguma coisa errada. Pode ser, como você voltou a fazer academia, pode ser que você tenha perdido volume, perdido peso, né? Então o coto acaba descendo mais. Eu não sei se esse paciente deve ser transtibial, mas se for transfemoral também vale essa questão. Então o encaixe ele tem que estar fixo, justinho. Não sei qual que é o sistema de encaixe que você usa, mas muitas vezes uma meia por cima você cobre aquela parte do volume que você perdeu, tá? Mas eu aconselho você voltar ao seu protesista e fazer o ajuste necessário. Pode ser que você tenha forçado demais na academia, num exercício específico, também, né? Então é uma coisa que tem que ser estudado. Tem muitas perguntas que a gente precisa de mais informações do paciente para a gente dar uma opinião da maneira mais correta possível, tá? Mas pode ter perdido volume, o volume você pode resolver com uma meia se o sistema permitir, porque se for um sistema de liner de anel, você não consegue colocar meia para você poder cobrir esse volume, tá? Mas primeira coisa, estabiliza o coto, não deixa ele machucar, resolve o problema na questão do seu encaixe, depois você volta a treinar. Não aconselho você voltar a treinar, a não ser que o treino que você faça, por exemplo, for de membro superior. Aí você não vai usar a parte da perna, então aí não vai interferir. Mas eu aconselho melhorar o coto, né, sarar esse machucado aí para depois voltar para a academia. Comente sobre o futuro das próteses e a impressão 3D. Eu vejo com bons olhos, né, a impressão 3D em prótese. A gente já chegou a fazer alguns encaixes aqui na impressão 3D. O que inviabiliza hoje, na minha opinião, são os materiais. A gente tem materiais extremamente resistentes que a gente consiga fazer impressão. Tem impressoras que são extremamente caras, que não são acessíveis e acaba inviabilizando o custo das próteses, tá? Mas na impressão 3D fica muito mais fácil a gente acertar já um pré-alinhamento nessa prótese do paciente. Só que assim, tudo encarece. Você vai ter que ter um scanner tridimensional para você poder fazer as medidas. Existe um sistema de medidas que você consegue tirar e passar para o software, mas não é. O ideal é o scanner, que ele vai pegar melhor as medidas do paciente, a gente consegue fazer. Então assim, é uma evolução bem legal e aí você vai conseguir também atender a distâncias maiores também. Então é possível, eu vejo com bons olhos, eu vejo que está engatinhando ainda, mas está cada dia melhor. As próteses para impressão 3D de membro superior também são bacanas, problema material. Se você faz um esforço um pouquinho maior na prótese mecânica, impressora 3D, você pode romper o material, né? Então eu vejo que assim, a evolução dos materiais vão facilitar muito na hora da gente fazer as próteses por impressão 3D. Tá? O Autobock lançou o MyFit TT. Acha viável para o mercado brasileiro? MyFit TT, eu não sei se é o software da Autobock, não vou poder opinar porque eu desconheço esse MyFit TT, mas eu vou me informar sobre isso daí e vou gravar um vídeo respondendo essa pergunta, tá? Então quem fez a pergunta, aguarde aí. Se o Luiz tiver quem fez essa pergunta, manda depois a resposta para ele, mas vou fazer um vídeo falando sobre o MyFit TT, tá? Eu não vou opinar numa coisa que eu não tenho conhecimento total, tá bom? Qual a joelheira com mais durabilidade do mercado? Gente, depende também do grau de atividade do paciente. Maior durabilidade que eu vejo, tá? Vamos falar assim, não maior durabilidade, mas eu penso com reforço, né? Hoje tem 2 joelheiras da Willowwood, que é uma empresa americana, que tem no Brasil, que é uma joelheira que é o seguinte, ela tem tecido por fora, tem uma camada de silicone por dentro e aonde é a região onde articula no encaixe da prótese, ali bem na parte do joelho, ela tem um reforço de tecido por fora. Tá? Então, faz a vedação de silicone na coxa do paciente, faz a vedação de silicone no encaixe da prótese, mas aonde articula o joelho,
tem esse reforço interno de tecido. Então essa joelheira ela é muito resistente, né? Porque normalmente a joelheira ela vai rasgar onde articula, na parte na borda do encaixe. E é normal rasgar com o tempo, tá? Então hoje eu vejo. Porém, tudo tem vantagem e tem desvantagem. Essa é uma joelheira excelente, ela evita rasgar. Porém, ela é um pouco mais rígida também, porque bem onde articula o joelho, ela tem 3 camadas. Tem um tecido, um silicone e um tecido por fora. Tá? Então hoje eu vejo essas duas joelheiras da Willowwood com as mais reforçadas. A joelheira da Ottobock, ela tem uma joelheira pré-flexionada, tá? Então ela já é meio dobrada, então isso facilita, aguenta um pouquinho mais de tempo. As joelheiras da Osseo, por exemplo, no tecido delas tem um monte de camadinhas, assim como se fossem uns degraus, bem na altura do joelho, que é para poder articular e também aumentar a longevidade da joelheira. Então, assim, todo mundo já está pensando nas joelheiras para tentar aumentar a vida útil dela. Mas assim, tem coisas que você não consegue evitar. Por exemplo, se você ajoelha com a sua prótese transtibial em cima da joelheira, ela vai romper aonde é o encaixe da prótese com contato com o chão, né? Então, tem que tomar um cuidado um pouquinho maior com relação a isso daí, tá? Bom, paciente com deficiência visual pode usar pé em fibra de vidro? Pode sim, né? Eu até conversei bastante ontem com um paciente que tem, além da amputação, ele tem uma deficiência visual, né? E pode usar um pé em fibra de vidro, pode usar um pé em fibra de carbono, pode usar diversos tipos de pé, tá? O que a gente tem que pensar no deficiente visual, né, que além da amputação, o que acontece? Quando você perde uma perna, você perde propriocepção. O que é propriocepção? É o sentir o chão, né? Não preciso olhar para a minha perna direita, eu sei que eu estou encostando só o calcanhar no chão e a ponta do pé está erguida. E a minha perna esquerda, eu estou só com a ponta do pé no chão e o calcanhar está encostado na cadeira. Então, isso a gente sentir o chão. Quando o paciente sofre uma amputação, ele readquire essa propriocepção com a prótese. Quando ele encosta o calcanhar da prótese no chão, o encaixe da prótese normalmente é de contato total, ele encosta no coto inteiro e manda informação para o cérebro. Então ele sabe que ele encostou a prótese no chão. Não tem a sensibilidade do calcanhar porque não tem os neurotransmissores ali na sola do pé da prótese para mandar essa informação. Então, para um paciente com deficiência visual, o que ele tem que pensar? Que a prótese tenha a maior fixação possível para que aumente essa propriocepção na hora que ele encoste o calcanhar no chão, encoste o pé da prótese no chão e essa informação chegue mais rápido no cérebro, né? Então, eu penso o seguinte, não pode ser um pé extremamente macio, tá? Que a maciez vai encobrir essa informação que vai chegar no cérebro. Não pode ser um pé extremamente duro, tá? O pé duro, ele chega a informação mais rápido, porém, você vai andar num chão irregular, o pé duro ele vai te empurrar para. Então, assim, a gente tem que sempre achar um meio termo. Eu penso sempre na principal é a fixação dessa prótese no paciente, tem que estar muito bem feita, tá? Mas o paciente com deficiência visual pode usar o sistema de pé em fibra de vidro. Tem basicamente hoje 2 sistemas de pé de fibra de vidro no Brasil. Tem o da Osseo, que é o Balance S, tá? Esse Balance S é um pé para baixa atividade, tá? Se a gente for pensar no paciente que tem deficiência visual, ele vai precisar de um auxílio para caminhar na rua, por exemplo, um andador, ou se ele estiver muito bem adaptado, talvez às vezes só uma bengalinha. Então tem indicação desse tipo de pé. E tem um outro pé em fibra de vidro, que a Ottobock está trazendo para o Brasil, que eles compraram uma empresa americana, e que ele é um pé para fibra de vidro em alta atividade, pacientes de alta atividade, tá? Mas não vejo por que não usar. Pode ser usado dessa mesma maneira assim também, tá? Vamos lá, mais um aqui. É normal os pés em fibra de carbono bipartidos na ponta do pé desgastarem logo? Tem um pé 1C10 e com lâmina está desgastada. Vamos lá. Gente, infelizmente, uma boa parte dos técnicos em ortopedia não avisam para o paciente com relação à manutenção da sua prótese, tá? Então, isso é uma coisa que eu falo para todos os meus pacientes aqui. Primeiro que eu falo assim, quando é que eu sei que a prótese está boa? Quando o paciente sumiu, ele esquece da gente. Qualquer coisa que acontece, ele vai lembrar na hora da gente. Então eu falo assim,
mesmo que a sua prótese esteja 100%, não esteja incomodando, tiver 100%, uma vez por ano, vem fazer uma revisão da sua prótese. A gente desmonta ela inteira, limpa, lubrifica e monta ela de novo. Tá? Com isso a gente consegue aumentar a longevidade da sua prótese. Os pés em fibra de carbono, geralmente, eles usam uma meia, que é uma meia, tem uma parte em fibra de vidro nessa meia, que essa meia ela tem uma função específica, que ela protege a capa da fibra de carbono, a fibra de carbono da capa, ela evita barulho, tá? Então assim, essa meia ela tem um desgaste natural, que ela tem uma vida útil que a gente estima aí entre 1 ano e meio, às vezes até 2 anos. Então o que acontece? Quando o paciente vem até a Bionicenter aqui, eu desmonto esse pé, desmonto essa capa, tiro essa meia e trago o paciente. Falo, ó, seu José, por exemplo. Seu José, a meia aqui tá nova, tá sem nenhum rasgo, tá tudo ok. Não se preocupa, daqui a 1 ano a gente se vê de novo. Se eu vejo que aquela meia quis começar a rasgar, não tá adequada, eu falo, seu José, tá na hora da gente pensar daqui talvez uns 6 meses ter que trocar essa meia. Se a meia rasgou, seu José, vamos trocar a meia. Por quê? Você trocando a meia, tá? Você evita que a capa rasgue o pé. Ou muito pior, que a capa desgaste o pé. Então, a capa pode desgastar a lâmina de carbono. Né? Muitas vezes o paciente pega areia, mesmo pó ou areia, que às vezes andou na praia, não necessariamente entrou na água, mas andou perto da areia ali, a areia lá dentro ela começa a ficar abrasiva, ela começa a gastar a fibra de carbono. Muitas vezes na hora que você tira a capa e a meia está rasgada, você vê que sai um pó preto, né? Aquele pó preto é que desgastou a fibra de carbono ali, virou pó de tanto esfregar ali na ponta da capa. Então, assim, a manutenção é primordial. Se você não troca essa meia, o pé vai ter um desgaste precoce. Provavelmente você vai ter que trocar a capa, ou pior ainda, você vai ter que trocar o pé, que aí sai muito mais caro do que você trocar só a capa. Cansei de pegar pacientes aqui que vieram fazer uma manutenção, fizeram prótese em outros lugares, vieram fazer manutenção com a gente aqui. A hora que eu vi, não tinha mais o que fazer, tinha que trocar a capa, tinha que trocar o pé do paciente, porque não foi avisado ele que tinha que fazer essa manutenção. Prótese, gente, é igual carro. Né? Carro, você pode ter um carro que você rode 100 mil quilômetros por ano. Se você faz as revisões, se você troca o óleo, se você troca o pneu, se você troca pastilha de freio, se você limpa seu carro vai durar 1 milhão de quilômetros. Você pode ter um carro que se você tentar rodar com ele 100 mil e não fizer manutenção nenhuma, ele não vai chegar nos 100 mil quilômetros. Então assim, a prótese é muito parecida. Se você fizer as manutenções corretas, você consegue elevar a longevidade dela. Uma prótese tem uma vida útil que gira em torno de 5 anos, teoricamente. A cada 4 ou 5 anos você troca sua prótese. Eu tenho pacientes que vieram trocar prótese comigo depois de 14, 15 anos. Né? Então, assim, vai muito do que você, como você cuida da sua prótese também. Tá? Tem mais uma aqui, pessoal. Sou amputado do braço esquerdo transradial. Transradial é abaixo do cotovelo. Depois de quanto tempo eu posso colocar uma prótese mioelétrica? Olha, a prótese mioelétrica, né? Prótese no geral, eu falo que assim, primeiro o coto tem que estar bem cicatrizado, né? Então coto cicatrizado, sem casquinha, né? sem nenhum ponto, coto bem cicatrizado, tá tudo ok, o coto ele pode estar um pouquinho inchado, tem que passar por um período de enfaixamento do coto, depois do período de enfaixamento você já pode procurar a protetização. Geralmente, dependendo da gravidade que teve esse acidente, se teve fratura no húmero, se teve fratura em outros lugares, pode demorar um pouco mais. Mas eu falo que assim, geralmente, 3 meses, 4 meses depois da amputação, já dá para a gente fazer a protetização. No Brasil, geralmente se faz protetização do membro superior depois de 5, 6 anos, geralmente quando sai ação judicial, porque quando a gente fala de próteses mioelétricas, encaixa também as próteses biônicas. São próteses com um valor agregado muito mais alto, então geralmente estão associadas a ações judiciais também. Mas eu acredito 3 a 4 meses, se estiver tudo bem, você fazendo o enfaixamento correto do seu coto, 3 a 4 meses após a amputação, já é possível. Mas cada caso é um caso, pode variar. O ideal é fazer uma avaliação, e pela avaliação a gente já consegue dar uma estimativa de quando pode colocar essa prótese também. Tá? Deixa eu ver aqui. Como tirar a sensibilidade do coto para usar a prótese? Gente, primeiro o coto precisa maturar. Amputou a prótese, o coto incha,
vai estar as casquinhas, aquilo lá, normalmente a cicatrização vaza, porque o coto está muito inchado, depois ele perde volume, tira os pontos, cai as casquinhas. Aí, a partir desse momento que a pele também está bonita, é possível fazer uma massagem proprioceptiva, já ajuda a desensibilizar bastante o coto. Eu vou pedir para o Luiz colocar o link do vídeo do YouTube com a massagem proprioceptiva, que é uma maneira de você dessensibilizar o coto, tá? Então, assim, eu vejo que a maneira menos invasiva, que você faz uma estimulação na pele e diminui essa sensibilidade do coto. Mas a sensibilidade vai diminuindo com o tempo, vai diminuindo com a maturação do coto do paciente também. Tá? Eu uso prótese sem proteção. Consigo andar normal? O que seria sem proteção? Seria sem o liner? Sim, gente, desde que o encaixe esteja feito corretamente, desde que o encaixe esteja perfeito para esse paciente, consegue andar numa boa, tá? O encaixe bem feito, bem justinho, bem acoplado no coto, o paciente consegue andar. Você pode ter o liner mais macio que tiver, se o encaixe não estiver bem feito, vai machucar o paciente. Ou se você tiver tido uma alteração de peso corporal, se o coto perdeu o volume ou ganhou o volume, não vai estar adequado. Então, se você não tiver nenhuma proteção, que eu acredito seja o liner, que o paciente perguntou aqui, consegue andar sim. Se a prótese estiver adequada, consegue andar normal. Não é para ter restrição por causa disso, tá? Quantas horas consigo usar a prótese no dia a dia? É uma coisa também que corre junto com aquela coisa que eu falei para vocês da maturação do coto, tá? Eu tenho pacientes aqui, pessoal, que são médicos, que dão plantão de 48 horas. Então, vamos ficar quase que 48 horas sem tirar a prótese. Mas até o paciente chegar nesse nível, leva um tempo de maturação do coto, né? O coto no começo ele soa demais, então toda hora você tem que tirar, enxugar o liner, vestir o liner de novo. Eu tenho pacientes aqui que colocam a prótese lá 6 horas da manhã e vão tirar às 8, 9 da noite, a hora que vão chegar em casa depois do trabalho, depois da faculdade, para dormir. Mas leva um tempo para isso. Eu falo que assim, no começo do treinamento, o paciente coloca a prótese, fica 15 minutos, meia hora, tira, a gente olha o corpo do paciente, vê se está tudo bem, vê se não teve nenhuma lesão, se está tudo ok, se precisar fazer algum ajuste, a gente ajusta na hora. Tá tudo bem, veste a prótese de novo, descansa lá 5 minutinhos e veste a prótese de novo. E aí você vai aumentando o tempo gradativamente. Então, não tem uma restrição. No começo você tem que fazer o uso gradativo, a adaptação da sua prótese para você, tá? Quanto mais adaptativa essa prótese, mais tempo você consegue ficar com ela. Por que se fala menos sobre amputação de membro superior? Porque existem menos... Vamos pensar. A maioria das amputações são causadas por diabetes e normalmente estão associadas a um problema vascular. Quanto mais longe do coração, menor o calibre dos vasos, tá? Então, vamos falar assim, o dedão do pé está muito mais longe do coração do que o dedão da mão está do coração. Então, os vasos lá são muito mais finos. Então, aonde pode dar muito mais problema são em membros inferiores. Por isso que a gente tem mais amputações de membros inferiores do que membros superiores. Membros superiores, as amputações hoje estão muito mais ligadas, existe até um perfil mais clássico de amputação de membro superior, quando a gente fala com relação a acidente, né? Normalmente é uma pessoa jovem, jovem adulto, né? Homem, e normalmente o lado dominante, geralmente o lado direito, que é o lado onde a gente tem mais força, é o lado onde você tem mais habilidade, então é o lado onde vai na máquina, é o lado onde estoura a bomba, né? Então normalmente está associado a isso. E hoje, 95% das amputações estão concentradas daqui para cá, né? Daqui para cá são 5% das amputações, isso falando até aqui em cima, porque é onde normalmente prende numa máquina, por isso está associado a um acidente de trabalho, né? Então, membro superior tem muito mais amputação daqui para frente, mas muito menos amputação do que membro inferior, tá? Mas o membro superior não é só o problema de acidente de trabalho. Tem problemas vasculares que podem acontecer. Eu tive pacientes que, por causa do Covid, amputaram. Eu tive pacientes que, por causa de vacina. Eu tive pacientes aqui que, por causa de câncer, né? Geralmente câncer de pele, mas a gente tem osteosarcoma que pode dar também, né? É raro, mas
acontece, né? Então, assim, tem diversas sepsemia, né? Quando a pessoa tem uma infecção generalizada, normalmente o sangue do corpo, vamos só falar de uma maneira mais simples, o sangue do corpo se concentra nos órgãos principais para manter a pessoa viva e acaba saindo da ponta, das extremidades. Normalmente, uma sepsemia, quando leva a amputação, pode causar membro superior e membro inferior junto, né? Então, tem diversas causas, mas se fala muito mais de membro inferior do que superior, porque tem muito mais amputação de membro inferior, tá? Não consigo mandar com as muletas canadenses. É assim, cada um se adapta do jeito que prefere axilar, né? Eu particularmente não gosto muito de axilar porque ela pode prender os gânglios aqui. Se o paciente descarregar toda hora o peso aqui, pode dar um problema maior. Geralmente a canadense, o paciente tem uma adaptação, ele tem mais liberdade com uma canadense do que com uma muleta axilar, né? Eu falo que assim, assiste jogo de futebol de amputado, a maioria usa canadense, alguns usam axilar, mas a maioria usa canadense. Mas aí vai dar adaptação de cada um, treinamento. Talvez passar por uma fisioterapia para ver se você consegue, um fisioterapeuta consegue te instruir melhor para você poder caminhar com a canadense, tá? Estou sem capa no pé e meia. Vocês vendem? Vendemos sim. Só entrar em contato com a gente aqui para a gente pegar qual modelo de pé que você usa, né? Qual a marca, modelo, se é pé com o dedo aberto, se é pé com o dedo fechado, se é lado direito, se é lado esquerdo, qual o tamanho do pé que você usa. A gente vende isso daqui também aqui na Bionicenter, tá? Eu tenho uma prótese transtibial e estou tentando trocar minha próxima. Como faço para fazer com vocês? Primeira coisa, agenda uma avaliação aqui, né? Agenda uma avaliação que eu vou te passar as opções de prótese que podem ser feitas para o seu caso. Pode ser feita na mesma prótese que você usa, posso fazer outras indicações de prótese, né? Então, agenda uma avaliação aqui comigo, né? O Matheus aqui da minha equipe faz esse agendamento correto, a Maju vai fazer uma pré-avaliação e eu vou entrar em contato com você, a gente vai se conversar por vídeo e eu vou fazer essa pré-avaliação e poder fazer a indicação correta do sistema de prótese para você, tá? Obrigado. Anderson, o Brasil tem potencial para produzir próteses biônicas de qualidade e inovação como as produzidas pelo Otobock e Ossur? Gente, eu estou numa região aqui do Vale do Paraíba, que é São José dos Campos. Aqui em São José dos Campos a gente produz carro, produz foguete, produz satélite. Por que não produzir mãos biônicas, pernas biônicas? Aí cara, a gente vai entrar em parte política, mas assim, não tem investimento, não tem... Então assim, é uma série de coisas. O Brasil tem muito potencial para fazer isso daí. Geralmente, Otobock e Ossur são os principais fornecedores, porque normalmente vieram de países que passaram por guerra, Alemanha, a Ossur é na Islândia, mas assim, tem origem de vários outros países. Então, assim, países que tiveram muito amputado, eles tiveram um crescimento muito maior em tecnologia. Não vejo por que a gente não ter também, tá? Vejo que falta de investimento no nosso país, falta de investimento, falta de... Então, assim, uma série de coisas, porque por isso a gente não tem, tudo importado isso aí para o Brasil, tá? Mas essa acho que é a questão principal, falta de investimento, falta de incentivo do Estado para a gente poder produzir coisa de qualidade aqui no Brasil. Bom, na primeira semana de abril, gente, a gente vai fazer um workshop presencial aqui na Bionicenter, aqui em São José dos Campos, tá? Então vou abrir o convite aqui para todos, né? O Luiz vai colocar o link aqui também para quem quiser participar. Esse workshop também vai ter online, né? Então através de um cadastro lá, você vai conseguir fazer esse cadastro e participar desse workshop nosso online. Nós vamos ter 4 palestras, tá? Logo eu vou dar mais detalhes aqui nas nossas redes sociais sobre esse workshop, mas a gente vai trazer grandes profissionais aqui para dar assim também, falar o que tem de melhor hoje disponível para os pacientes e falar sobre amputação. Então a gente vai falar, vai ser uma coisa bem bacana.
Esse workshop ele é direcionado para profissionais, vai ter uma parte para pacientes também. Então, assim, no presencial, esse workshop não vai ser cobrado. O que a gente vai pedir aqui vai ser 1 quilo de alimento não perecível para a gente doar para algumas entidades beneficentes. Então, a gente vai fazer uma coisa aqui para tentar ajudar as entidades aqui de São José dos Campos. Mas vai ser um negócio bem bacana, né? E são vagas limitadas também, né, gente? Então, assim que a gente colocar aqui nas redes sociais, aproveitem para fazer, façam esse esforço de dar um pulinho aqui, até para vocês vão conseguir conhecer a nossa estrutura aqui também, tá? E a gente vai montar um negócio bem bacana aqui para poder ajudar essas instituições também, tá bom? Mais alguma pergunta aí, Luiz? Tá? Tem mais uma pergunta aqui. O crédito acessibilidade está disponível para a compra de prótese? Tem outro novo meio de compra? Sim, gente. O crédito acessibilidade está disponível, sim, para fazer a compra de prótese, tá? A grande vantagem do crédito acessibilidade é que ele tem um juros extremamente baixo, né? Gira em torno de 0,47% ao mês. Eu gosto de fazer uma comparação para o pessoal poder entender aqui, que o crédito acessibilidade, por exemplo, os juros baixos hoje no mercado para você comprar um carro, uma moto, em torno de 1,5% a 2%. O crédito acessibilidade é de 0,47%, né? Então ele é 1/3, às vezes 1/4 dos juros de mercado, né? Tem que ter uma conta no Banco do Brasil há pelo menos 6 meses para conseguir esse crédito. Essa conta não tem que ser necessariamente em nome do paciente, pode ser em nome de um terceiro. Um terceiro pode pagar uma prótese para você, tá? E hoje existem diversos outros tipos de financiamento. A gente tem financiamentos aqui em até 96 parcelas, a gente consegue levantar FGTS, crédito consignado. Então existem diversas maneiras de conseguir comprar uma prótese, né? Então entre em contato com a gente aqui, que aqui eu também consigo te orientar da melhor maneira possível aqui. A gente coloca os profissionais da área para poder te orientar da melhor maneira possível aqui, tá bom? Tem mais uma aqui. Meu encaixe também está um pouco largo. Isso pode causar problema na minha perna da prótese? Com certeza. O encaixe largo, né, a prótese não fica com uma conexão fixa, correta. Então ele pode começar primeiro a pistonar um pouco, né? Ele aumenta a sensação de peso, né? Então quando a prótese está larga, o encaixe não está fixo, a hora que você anda com a prótese, a sua prótese pode pesar 1 quilo, você vai sentir como se fosse 10 quilos ali, né? Outra coisa, o encaixe largo, o coto pode descer mais do que deve, então pode subir os apoios, em vez de pegar o apoio no tendão infrapatelar, se for uma mutação transtibial, pode pegar em cima da patela. A ponta da tíbia pode pegar na ponta, no encaixe. A cabeça da fíbula, que é aquele osso que a gente tem na lateral, pode pegar no encaixe. Se é numa mutação transfemoral, o coto desce mais, pode pegar a ponta do coto, pode subir a altura da virilha, pode pegar o apoio, a sensação de peso sempre da prótese é maior. Então, assim, pode causar sim. O ideal é que você faça um ajuste na empresa que foi feita o seu encaixe da sua prótese, tá? Tem mais um aqui. Bom dia, doutor. Tenho uma dúvida a respeito da prótese de braço. Tanto da prótese quanto da Axis, são mãos biônicas. Ambas têm durabilidade de 5 anos? Sim, gente. A durabilidade tanto da prótese Quantum, que é a biônica, que tem 36 movimentos, que tem giroscópio, quanto a Axis, que é a mão de entrada, com 12 tipos de pinças diferentes, elas têm uma vida útil que gira em torno de 5 anos. Tá? Por que gira em torno de 5 anos? Depende do uso que você faz. Né? Se o paciente não cuida da sua prótese, não faz a manutenção correta da sua prótese, a tendência é que essa vida útil diminua. Se ele faz corretamente o uso, as manutenções dessa prótese, a tendência é que essa meta de 5 anos bata. O que existe hoje, tanto para Quantum quanto para Axis, elas vêm com 2 anos de garantia, tá? Mas é possível comprar, junto com a aquisição da prótese, mais 3 anos de garantia. Então você fica 5 anos reservado com essa prótese. A garantia, tanto da Axis quanto da Quantum, é uma garantia muito interessante, que ela é muito parecida com um seguro, né? Ela é uma garantia tanto para defeito de fabricação, quanto para danos acidentais. Pô, Anderson, estava na bicicleta, caí, bati minha prótese, quebrei o dedo, é substituído. A única coisa que não cobre a garantia da Axis, da Quantum, é a água, tá? Se você molhar os componentes, aí você não consegue ter a cobertura dessa garantia, tá?
Então, assim, a durabilidade média é de 5 anos, a bateria vai durar um pouco menos, em média 3 anos, porque ela tem os ciclos dela de vida, depois você substitui só a bateria, tá? Mas normalmente a cada 5 anos é feita a substituição desse tipo de prótese biônica também. A avaliação pode ser online, pois estou no Rio de Janeiro, claro, eu atendo aqui, como eu falei para vocês, pacientes do Brasil inteiro, então assim, pacientes do Rio, pacientes de Alagoas, pacientes de Pernambuco, faço muita avaliação online para fora do Brasil, né? Então a gente avalia paciente de fora, tudo por vídeo. Então você do Rio de Janeiro consegue fazer uma avaliação aqui com a gente também. Eu consigo te indicar os sistemas corretos de prótese para você e te passar algumas orientações também para facilitar o seu dia a dia. Tá bom, pessoal? Gente, agradeço de coração aí a presença aí de vocês aqui na nossa live. As dúvidas que eu não tirei aqui no ar, eu vou fazer um vídeo explicando, tá? E vou postar, vou postar nas nossas redes sociais e também vou direcionar para a pessoa que fez a pergunta aqui também. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entra em contato pelas nossas redes sociais. Todas as dúvidas chegam até mim e eu respondo direto para você aqui também, tá bom? Agradeço vocês aí pela presença e qualquer coisa, entre em contato com a gente aqui, sigam a gente nas redes sociais, nosso canal no YouTube está bem atualizado, tem bastante coisa lá. Se inscrevam no YouTube também, tá bom? E um forte abraço a todos aí e até a próxima. Valeu, gente. Obrigado, viu?